enquanto você pega a cerveja, queria mostrar um presente pra vocês. Eita! Que eu trouxe com todo o coração, que fizemos hoje, inclusive. Eu vou pegar outra aqui no chão. Não sei se tá gelado o suficiente, hein, Ana? Você Eu vai perdoar? sou roqueira, rock and roll. Pra mim tá tudo bem. Roots. Você pegou a de cima? Do freezer? Não. Deixa eu ver. Mas não tem problema não, real. Que eu acho que a do freezer é a que a Má molhou e colocou. Aê! Essa tá. Obrigada. E este é pra você. Ai, obrigada, cara. Nossa, a gente ama tanto quando o convidado traz Surpresinha. um presente. Eu não sei o que tem mesmo. Eu Tem. já amei. Mas eu te vi embalando hoje nos stories. Você viu? Como é que é? Todo mundo pode adquirir? Você tava mandando mais pros amigos como lançamento? Cara, então, o que eu ia falar? A gente, com capa de revista, que é o nome da música, a gente lançou uma revista. Uma revista só com pessoas da comunidade LGBTQIA+. Que tudo! Pra ser... pra dar voz, realmente, a quem ainda não tem. Ou... Cara, que lindo isso. Foda, né? Que lindo! Eu quero abrir! Cadê a máquina do homem? Foi? É que a gente Quer uma fechou chave? bem, hein? Boa. Eu não tenho. A produtora já? Tá vendo? Ela Mari, sempre tá online. Ela já tá online. Mas, enfim, a gente lançou Valeu, Mari. uma revista só com nomes de pessoas LGBTQIA+, para serem representatividade para as pessoas. Porque o que a gente percebeu é que não precisa necessariamente ter algo, porque capa de revista não é uma música que fala sobre isso, sobre a representatividade. Mas a gente pode, em qualquer lugar, de qualquer forma, trazer essa representatividade, sabe? E aí a gente pensou muito nisso, a ideia inclusive foi da Mari. A gente teve a ajuda da Bia, que é minha namorada, que ela entrevistou todas as pessoas, ficou vários dias sem dormir. E... cara, ter essas pessoas Cara, que aí... demais. Tem muita gente que eu admiro. A Dá, inclusive, tá na revista, que eu vi que ela É? participou aqui. Sim, ela veio. A Cara, Dá, que a lindo, Carol... que trabalho A Carol lindo. também? Lindo. A Carol, a Cris, que que jogou na Seleção Brasileira. Então é uma galera muito foda, o Vitor de Castro. Sei. E É o contando a que história. faz do signo. signo. Cara, Sim, ele ele é é maravilhoso. maravilhoso. Ele é incrível. A gente precisa trazer ele aqui. Ele é maravilhoso. Como eu dou risada com ele, É. cara. O E eu Lucas Veiga. O Lucas... Você conhece o Lucas Veiga? Sim. Caraca, você conhece todo mundo. Ele, não pessoalmente, mas ele que tá. compôs Barquinho de Papel. Sério? Ele que escreveu. A Ana musicou. Caraca, eu sabia Aqui que eu manjo. Respeita a mamãe aqui. Não conheço. Adora Figueiredo. Não vou pagar Aí a de Bia é ela, fã. minha namorada. Linda, maravilhosa. Deus me livre. Nossa senhora, que mulher. Mas enfim, aí... a gente lançou a revista. E a gente trouxe de presente aqui pra vocês. E aí o clipe, que foi lançado já, a gente fez... Se a galera parar pra reparar depois, quando assistirem, as trocas de roupa, as cores das roupas, são da bandeira LGBTQIA+. Perfeito, cara. Que aí são as cores da bandeira. Esse E ensaio essa é minha ficou mãe, tudo, no hein? caso. Como são lindas, né? Sim. Como são lindas. Isso aí é fogo. Daí, Carol? É? São gatas mesmo. Adora. E, cara, eu fiquei muito feliz com o resultado. Quando eu cheguei em casa com a revista, eu chorei, porque... Eu até falei depois num vídeo que eu postei no IGTV, que eu, com 25 anos, me senti representada. Então, isso pra Ana, de 16 anos, seria muito importante, sabe? Então, eu tô aqui pra realmente fazer esse trabalho pra essa galera, de trazer essa representatividade pra eles se sentirem bem mesmo. Sim. E Da mesma amanhã- forma que eu queria. Amanhã tu tem um festival, inclusive. Elas também têm, né? Junto. Se eu não me engano, elas estão, né? Então, a Então- Dai e Carol, vocês vão tocar num festival online lá. Que eu vi, saiu nas notícias do Nossa, Google. lindo demais. Que trabalho lindo. Parabéns, de verdade. Obrigada. Muito lindo mesmo. E faz toda a diferença, assim. Marília Lopes. Eu tava falando, a gente tava conversando aqui antes de começar, eu falei que lá na rádio a gente falou disso hoje. Eu fui professora durante 10 anos antes de entrar pra comédia. E aconteceram Desculpa, algumas pergunta, vezes... professora do quê? De até quarta série. É porque mudou Que agora, não é mais fofura. série ano,
Mas eu sou é cringe. verdade. Então, na minha época, era série. Eu peguei a mudança disso. De Do nada série eu tava pra na ano. 7ª série e depois eu fui pro 9º ano. Hein? O que rolou, gente? É. Não é mais fácil continuar na 8ª E a série? gente que não entendia nada e pensava que, mano, colocaram um ano a mais, eu vou ter que ficar um ano a mais aqui. Na verdade, essa alteração não foi... É o quê? Acabei de descobrir que não. Ela era um achou ano que a era isso mais? até agora. Não, Ela na verdade... entregou a idade dela, Então- porque ela não pegou, então, essa fase. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Fala. Ah, tem abridor ali. Tem. Tem. Não, passa Muitas pra ela ali graças. pra gente, por favor. Tem um... Ai, tá em cima o abridor. Tá em cima. Muita pressão. Esse tá em cima. Cadê? Eu me sinto Não, assim é que eu vi também. que ele não tava vendo onde tava. Tava foda, né? Cara, Você demais. quer também? É... Demais a ideia dessa revista, cara. E aí, na verdade, o que aconteceu oficialmente, pra galera entender esse negócio do 1 ano a mais, que era até a 8ª série virou 9º ano, é que esse 1 ano a mais, ele na verdade pegou um ano da pré-escola. Então ele não aumentou pra cima, ele aumentou pra baixo. Entendeu? O ano da pré-escola, aquela terceira fase, ou. Porque cada lugar chama de um jeito, né? É. Mas aquela última série, antes da primeira série, virou o primeiro ano. E aí a primeira série virou. A primeira série virou segundo ano e assim sequência. Caraca. O bom é que a Mari tá ali também. Eu só tô escutando. E você sabe por que fizeram isso quê? oficialmente? Porque a verba repassada do ensino fundamental é diferente da educação infantil. Então, Caraca. no ensino fundamental, os alunos são obrigados a estarem matriculados. Educação infantil, não. Educação infantil é opcional. Então, você consegue um ano a mais de verba repassada obrigatoriamente. Caraca, Entendeu? velho. E esse pai eu nunca saberia disso. É. Se não fosse você. Mas enfim, e aí eu dei aula por 10 anos. E aí o que eu tava contando hoje lá na rádio é que eu vi muitas vezes colegas minhas desesperadas porque elas percebiam já nas crianças comportamentos que já identificavam uma orientação sexual diferente e os pais não aceitavam. Então vinha uma mãe que queria obrigar o filho a entrar no time de futebol. Ou obrigar a menina, sabe assim? E às vezes a professora chamava a mãe pra conversar e falava, mãe, mas ele gosta de estar com as meninas, ele gosta de pentear cabelo junto com as outras meninas. E a mãe não deixava, ela falava, não quero, pode botar ele no futebol. E o que eu acho mais doido ainda é que isso não dá uma resposta sobre a orientação. O fato do menino Pois é, brincar de boneca ou exato. querer vestir Mas uma é o saia, medo, né? sabe? Mas é um medo. pavor, na verdade, não é nem um medo. Porque uma... o conceito de feminilidade e masculinidade é muito abstrato pra mim. Exatamente. Quem coloca isso na cabeça das crianças são os pais, né? Que falam que o futebol é de menino, que boneca é de Que menina. azul é de menino, Sim. que rosa é de menina, né? Então, é um conceito que o ser humano que criou a né? regra, tá Tá ligado? vendo o homem sem a máquina? O homem sem a máquina não é nada. É. Mas é exatamente isso. Não, e Até- essa semana a propaganda lá, o comercial do Burger King, deu velho, muito nem o que me falar, fala. né? Eu Pois é. fiquei muito triste com essa situação, de verdade. Esse mês, inclusive, só notícias maravilhosas, né? É um mês importante, como eu tava falando aqui, que eu fiquei muito feliz que esse mês eu me senti realmente lembrada pela minha existência, mas obviamente não quero ser lembrada só esse mês, mas quando acontece é maravilhoso. Eu tava te falando, é uma via de mão dupla. Quando o artista não é lembrado, é Aí é ruim. Mas pior se é só lembrado nesse mês... É uma linha, né, que você até para pra pensar, assim. Tipo, você quer minha audiência? Você quer que eu levante a bandeira só pra sua empresa representar alguma coisa e você não ficar de fora? Ou você realmente está apreciando o meu trabalho, né? E essa propaganda, cara, me deixou muito triste pela falta de interpretação, sinceramente, assim. Se minha mãe tivesse parado pra conversar comigo falando... Eu me entendo como uma mulher lésbica desde meus 5 anos de idade. Que eu gostava de uma menininha da minha igreja. Mas como só podia homem e mulher, eu pensava que eu era um menino. Perguntava meu nome e falava que meu nome era Matheus. Isso é muito doido. E aí, quando eu fui pro ensino médio, acho que foi com 14 anos, aí eu tinha amigas que já se entendiam e tal, começaram a me falar, tipo, cara, qual foi? Tipo, você tem medo? O que é? E eu falei, cara, eu sou da igreja católica, isso é totalmente errado. Tipo, isso é um pecado, tipo, eu não vou pro céu. E ela, tipo, cara, você não vai pro céu porque você ama uma pessoa?
É contraditório, né? Muito. E aí, enfim, essa propaganda ela me deixou muito triste por N coisas. Mas pelo fato de... Não a propaganda em si, né? Não, as pessoas, O que né? as pessoas A falaram propaganda achei sobre ela. maravilhosa. É que tem um lugar de desentendimento que, assim, por exemplo, quando a pessoa vê essa publicidade e ela fala assim, porque criança, não sei o quê, o argumento é sempre assim, não, porque eu acho que criança não tem que ser sexualizada de forma alguma, né? Não é que eu não quero que meu filho ou minha filha fale sobre... homossexual, eu não quero que ela fale sobre sexo de forma alguma. Beleza, eu entendo esse argumento. Tá tudo bem pra mim. Eu sou pedagoga, eu sou mãe, e esse argumento eu entendo, mas ele não justifica, porque nesse comercial o assunto não é sexo, é amor. Exatamente. Tipo, exatamente onde as isso. crianças Então, estão sendo É isso. sexualizadas. Em nenhum momento. Então, assim, então você entende que na Bela Adormecida tem sexo? Não. Tem amor. Tem beijo, tem carinho, tem cumplicidade e tem amor. Então ela não está sendo sexualizada. Então você tem que entender que, assim, se você oferece para a criança o natural do amor, então você oferece o natural de todo o amor. E aí, então, assim, é por isso que eu tô falando, eu entendo o argumento da sexualização, beleza, eu acompanho esse argumento, tá tudo certo pra mim. Também a gente não quer uma criança de 4, 5 anos falando sobre sexo, tá tudo bem. Mas sobre amor? Então, E, e tipo, ali era sobre orientação sexual, não sexualizando nenhuma criança. É Não exatamente teve isso que assunto me... sexo. Não teve. E eu fiquei pensando muito nisso, cara. Nesse dia que eu assisti, que foi, acho que 2 dias depois que saiu, que eu, infelizmente, parei pra ver os comentários, porque a propaganda eu achei incrivelmente linda, que foi o que eu ia falar agora. Se minha mãe tivesse me falado que não existem só héteros no mundo, eu ia ser uma pessoa muito mais feliz. Porque a minha vida inteira, desde os 5 até meus 16 anos, que foi quando eu me assumi, mas na verdade eu não me assumi, minha mãe descobriu, porque eu tinha medo da reação dela, minha vida ia ser incrível. Então, a propaganda, ela só tá falando... A criança tá falando que tá tudo bem. Eu tenho uma amiga lésbica, eu tenho um amigo trans. Minha família é LGBT. Eu tenho 2 mães. Aham. E onde isso é sexual? Tem criança em toda a propaganda, mas se tem algo relacionado à comunidade LGBTQIA+, é um problema. Se fosse tem algo... criança em propaganda de um menininho gosta de uma menininha. Isso toca tá a mão. sexualizando as crianças, sabe? Agora, uma criança saber o que é uma mulher lésbica, o que é um homem gay, isso é sexualização? É que, na verdade, a ideia é que se ofereça pra criança o conceito de amor, ponto. Quando chegar a hora de você ter aquela conversa que você senta seu filho, explica menstruação, relação, etc, etc. Quando chegar esse momento, e aí ninguém tá dizendo quando vai ser, se é com 12, 14, se é quando menstruar, ok. Aí quando você for explicar o sexo, aí você explica todo ele. Ninguém tá querendo que você puxe essa explicação por 4 ou 5 anos. Mas a partir do momento que você não se preocupa em explicar o beijo do mocinho e da mocinha na novela, por que você tá preocupado em explicar o beijo da mocinha e da mocinha? Você não tem que explicar. É só tratar como natural, porque é natural. E o legal dessa propaganda é que ela realmente mostra que o problema tá no adulto. A criança não vê maldade. não vê. livre de É qualquer exatamente preconceito, julgamento. O preconceito tá nos pais. Total. E aí saiu... E não aí sei por isso que a criança vira... Eu nunca expliquei pra minha filha. Eu nunca cheguei pra minha filha e falei, deixa eu te explicar. Algumas pessoas... Não, eu nunca precisei explicar. Porque o fato de, pra mim, ser absolutamente natural, nunca foi um problema pra Você ela. foi o espelho pra ela. Ela nunca olhou e falou, mãe, o que... Não, nunca teve. Porque, como assim, o que é isso? O que é um beijo? Você conhece beijo? É beijo? Se fosse uma propaganda heteronormativa, ninguém teria falado nada e iam achar maravilhoso. Quando você tá lá no aniversário do seu filho de 4 anos e canta Com Quem Será no Parabéns com o menininho do lado, ninguém fala nada, acha lindo. Mas aí a propaganda tá sexualizando as crianças. Mas é que tudo que tem a ver com a comunidade é ruim. E de todas as formas. E até porque eu vi, infelizmente, pessoas que têm voz, enfim, que são artistas famosos, falando criança criança não é gay, não é lésbica, não é trans, não é LGBT. Tipo assim, criança tem que ser criança. O que eu acho engraçado dessa frase é que ela nunca colocou o hétero ali. A criança não tem que ser gay, mas o hétero tá tudo bem. Sim. Tipo, a criança Ela não colocou? Não, ela no falou. tweet não colocou? Não, ela colocou, criança não tem que ser lésbica, não tem que ser gay, não tem que ser trans. Criança tem que ser criança.
Nossa, ela foi muito infeliz nesse tweet, na real. Muito. E Então, depois voltou de madrugada pra se explicar. Você sabe do que eu tô falando. Lógico Não, que eu sei. Eu não vi, mas depois a gente fala. Mas assim, é uma parada que, tipo... Eu sei o julgamento da igreja. Eu não estou na igreja porque eu sei. Eu fui muito julgada. Eu comecei a ser julgada porque eu tinha tatuagem. Comecei a ser julgada porque eu tinha piercing. Eu comecei a ser julgada porque eu namorei uma menina da minha igreja. E era um rolê, tipo assim, você não vai pro céu, mas a fofoca da igreja tá tudo bem. As pessoas boas estão na igreja. Tipo, você tá errado porque uma Bíblia que foi escrita tantos mil anos atrás tá falando que beijar a mulher é errado. Mas eu cortar minha barba? Não, a Bíblia é de tantos anos. Você acha que isso é errado? Não é. Comer carne de porco? Não, tá de boa. Tipo, é só o que convém. É só o que convém. Porque o julgamento que eles fazem também é pecado. Exatamente. E é pior do que qualquer coisa. Eu entendo a preocupação quando ela é legítima, sabe? É por isso que eu sempre falo pra todo mundo. Eu apanho dos dois lados. Eu sempre apanho dos dois Ainda lados. mais por você ser mãe, eu acho que você vê Mas eu apanho dos dois lados porque, assim, eu consigo entender... Por isso que eu te falei, eu consigo entender a justificativa da sexualização desnecessária. Eu consigo entender essa justificativa. Mas é que não teve, na Mas verdade. quando eu assisto... não existiu. Exato, entendeu? É porque, assim, a gente já falou isso várias vezes aqui. Hoje em dia você só pode pensar dentro da caixa. Ou você tá nessa caixa, ou você tá naquela caixa. Se eu tô nessa, eu tenho que pensar tudo que essa caixa pensa. Eu não penso tudo que nenhuma caixa pensa. Às vezes eu discordo de mim. Como é que eu vou concordar 100% com outra pessoa? Bom demais, Então, assim, não dá. Então, quando eu vejo esse comercial, por mais que eu entenda, eu não quero mesmo que crianças... Já deu aula em creche. Então, assim, você precisa ter um cuidado. Tem criança que chega na creche e de madrugada acordou e viu o pai e a mãe transando, ela não sabe o que pensar. Eu entendo que isso não é pra acontecer, essa sexualização. Mas quando eu assisto um comercial, eu tenho a minha cabeça pra pensar por mim. Não precisa ninguém pensar por mim. Eu assisto comercial. Não tem nada de sexo nesse comercial. Então por que eu vou berrar? Eu tô louca? Eu tô louca? Porque aí, então, falaram pra mim que isso aqui é vinho e virou vinho. Por que incomodou a menos que tanto? Jesus apareça e transforme. Por que incomodou tanto? Porque pra eles é errado. E é o que convém, exatamente Não isso. sei se tu viu uma publicação de uma escola falando que estão anunciando treinamento para pais cristãos porque essa propaganda ameaça os valores tradicionais das famílias. Cara, então o valor tradicional da sua família não tem respeito? Tipo assim, esse mês tá sendo muito horroroso. Uma trans foi queimada também, né? Enfim, foi Eu vi a várias notícia. coisas. E homofobia, que, a gente ficou tão feliz quando a homofobia foi dada como crime, né? A galera tá gritando isso tranquilamente. Que aí teve um momento também na TV que falaram que a gente é uma raça desgraçada que Eu quer vi acabar com a isso. família tradicional. Imagina a gente escutando isso, cara. Imagina eu, que tenho medo do que minha mãe vai achar. Imagina eu escutando isso numa televisão. E o cara falando, vocês são uma raça desgraçada. Beleza, vou cometer suicídio. É isso. Esse é o pensamento. Entendeu? Então, onde a homofobia tá sendo crime agora? A galera tá falando o que quiser. A galera tá maltratando uma pessoa, tipo... que ama outra pessoa. A galera tinha que morrer de amor, sabe? E não matar os outros. Tipo, a galera tá matando a gente. E a galera não vê esse ponto. Preconceito não é opinião, velho. Tipo, não adianta você falar pra mim que é errado. Não é errado. E não é só... mas é que eu não pedi a sua opinião. É isso que a galera não entende. Tipo, a gente não pediu nada. A gente tá sendo a gente. Sim. Quem pergunta pra uma pessoa hétero quando que ela descobriu que ela era hétero? Quando que ela virou hétero? Eu falei isso pro meu irmão uma vez que ele falou, tipo, isso é uma opção e tal. Falei, tá bom. Qual foi o dia que você virou hétero? Aí quebrou as pernas. Ele, eu sou. Eu nasci assim. Eu vi uma Eu frase também. muito maravilhosa uma vez, que era assim, você só tem que se preocupar com um relacionamento homossexual se você for pedir em namoro. Se você não tiver sendo pedido em namoro, não é um Exatamente. problema seu. Você não tem que falar sim ou não pra nada. Não diz respeito, você não tem que dizer sim ou não. Você tá sendo pedido em namoro? Então não é um problema seu, sabe? Mas eu achei muito bom isso. E foi uma outra que eu vi também, que acho que foi o Rick Gervais que postou uma vez, que ele falava assim... eu não lembro exatamente a frase. De novo, o homem e a máquina. Não. Mas ele só falava assim, vocês estão tratando
o casamento como um benefício, o benefício seria se as pessoas estivessem pedindo pra não pagar impostos. O casamento é só uma situação. Exatamente, eles não tão velho. Pedindo, é casamento, caralho. Ninguém tá pedindo pra não pagar imposto, não. Nossa, mas essa situação, tipo, toda, assim, me deixou... Realmente, eu acordei e vendo as coisas eu fiquei muito triste mesmo, assim. Que é uma parada que me afeta muito. Que é uma parada que eu escuto desde sempre. Tipo, nossa, agora vai ter gay em toda novela. Sim, tem gay em todo lugar, gente. Às vezes o seu dentista é gay e você não sabe. Tipo, professora. Porra, em todo lugar você acha que ter um gay, sendo que na novela inteira todo mundo é hétero. Ter um gay é... Nossa, é muito gay toda hora esse negócio. Vai ficar enfiando esse porque negócio. Eles acham que é cota. Que tem que ter uma cota. Não, é visibilidade. É a vida É real. representatividade, sabe? Tipo, aquela criança que tá se entendendo com 12, 13 anos. Eu comecei a conversar com as minhas amigas com 13 anos. E aí eu entendi, caraca, é verdade, eu sou assim. E o que eu acho engraçado também é o que eles chamam, né, de... Vocês estão influenciando as nossas crianças. Eu cresci na igreja católica, vendo só homem e mulher. Que eram... Com medo do que o que você sentia ser errado. Com medo. Só que a influência... não, se minha filha vê duas mulheres se beijando, ela vai pensar que ela é sapatão, que ela é lésbica. Eu vi minha vida inteira uma mulher se beijando, meu filho. O que isso me influenciou? Eu nasci desse jeito. É isso que a galera não entende. Pensa que é uma opção. Hoje eu vou virar lésbica. Amanhã eu sou bi. Tipo, não existe isso. E não tem esse negócio de influência. Tem um momento que você se entende. Que foi o momento que eu já tava me entendendo e que minha mãe acabou descobrindo. Mas minha mãe foi o mil amores. Tipo, eu tenho medo do que podem fazer com você. Mas aqui dentro de casa você sempre vai ser acolhido. Isso foi o que quebrou minhas pernas, tipo, caraca, eu devia ter falado. Eu lembro de uma reportagem que eu vi. Né? Eu lembro de uma reportagem que eu vi no Fantástico uma vez que era exatamente sobre isso que a mãe tava falando. Porque ela falava assim: o mundo já é tão difícil lá fora. Como é que eu não vou fazer a vida do meu filho ser boa aqui dentro de casa? Que é o único lugar que ele se sente bem. E aí tava, eu lembro perfeitamente da cena, assim, tava a mãe, aí tava, tipo, a filha com o namorado, ou era o filho com a namorada, não sei. Sei que era um casal hétero aqui, e aí do outro lado o filho e o namorado. E eles almoçando, e aí a reportagem pegava a cena, sabe? Ela falava assim, ele já enfrenta tanta coisa lá fora, eu sou a mãe dele. Aqui dentro ele tem que estar num ambiente totalmente seguro. Não dá pra você apagar todo o amor que você sentia dos 14 anos pra trás e dos 15 pra frente você odeia seu filho. Exatamente. Né? Tipo, e como é que pode se odiar? Tipo, não faz sentido. E agora eu tô vendo umas outras vivências, assim, entendendo, que eu não sei se vocês conhecem o... Eu queria lembrar exatamente o nome dele, é Nick. Você lembra Nick o quê, Mari? O Nick... Não? Eu sigo ele no Instagram. Mas, enfim, eu fiz uma campanha agora com ele, super maneira. E ele é um menino trans. E ele lançou uma música chamada Sol no Peito. E o refrão dessa música me arrepia inteira. Que é, tipo, Nick Cruz? E ele fala sobre... O refrão da música fala sobre a mãe dele não saber se ele vai voltar pra casa ou não. Porque ela não sabe se ele vai estar vivo. E isso é muito foda, tipo... Isso é o rolê da minha mãe, assim. Principalmente a época que eu cortei meu cabelo. Porque, cara, eu real, uso exatamente as mesmas roupas. Tem pessoa que me chama no masculino. Eu entro no banheiro, tem gente que sai. Com medo de eu fazer alguma coisa. Com medo de estar no banheiro errado. E, tipo, é uma parada que minha mãe sabe, tipo... Minha mãe ficava me recuando, tipo... Filha, você tem certeza que você vai cortar o cabelo? Tem certeza disso? E eu, tipo, mãe, sim. Você tinha o cabelão bem grande, né? Muito grande, muito grande. E aí Aí minha mãe... Filha, mas eu não... Acho que você não vai gostar. Acho que seu rosto não combina. E minha mãe tem cabelo curto. Aí eu olhei assim pra ela e falei... Mãe, desde que eu me entendo como gente, você tem cabelo curto. Você não gostou até hoje, então, né? Você tá deixando ele crescer, mas aí você fica cortando. E aí ela... não, você vai gostar sim. Aí fui e cortei. Inclusive, eu sou super parecida com minha mãe, porque eu tenho cabelo curto. Mas esse era o medo dela. Ela sabe o que se passa na rua. O medo da violência. Exatamente. Tipo assim, eu já andei de metrô e... Enfim, não sei se eu posso falar o que é a pessoa, enfim. Mas era um rolê, tipo, que um cara que apoia um certo rolê fez questão de, tipo, virar pra mim e mostrar a jaqueta dele, que tava escrito uma parada, e esperou eu sair do metrô pra ele sair junto. E eu falei, velho, se eu apanhar aqui, no metrô ninguém vai fazer nada. Eu posso ser morta aqui, tipo... É um rolê que tem lugares que eu me sinto confortável de andar de mão dada com a minha namorada, tem lugares que não. Tem lugares que a gente é só amiga.
Tipo, eu não vou demonstrar carinho por você, sabe? Tipo, eu vou esperar chegar na minha casa. Então, isso é muito doido, porque hoje eu medo entendo... de apanhar. Só que hoje eu entendo que da minha mãe, sim, era medo. Não era um preconceito, era um medo. De filha, eu tô sempre aqui. O meu medo são as pessoas lá fora, que é o medo de toda mãe. É tipo do filho voltar tarde, só que é um outro tipo de medo. É tipo, não é o medo de voltar tarde, é o medo qualquer hora do dia. Que é o que o Nick fala na música, tipo, se ele vai voltar pra casa ou não. E, enfim, todo do rolê LGBT sempre tem uma história muito doida, mas é basicamente isso. E por isso que eu quis fazer essa revista pra galera se sentir bem, sabe? Ainda mais nesse mês que foi... Que é o nosso mês, mas que aparentemente não foi nosso mês, né? Que aí foi bem triste, Mas, enfim, a revista eu tô muito orgulhosa dela. E não é pra ficar um rolê triste aqui nesse podcast, é um rolê bom. Era um assunto necessário. Mas isso é importante também, porque, assim... Se não vai pelo amor, vai pela dor, sabe? Então, assim, de repente, se a gente fala de uma maneira só... Nossa, olha que legal, que bonito, hahaha, música linda, vamos em frente. Às vezes é legal doer, sabe? Tem muito pai e mãe ouvindo... no caminho da rádio pra cá, eu venho dirigindo, então eu não tava vendo mensagens, né? Quando eu cheguei aqui, o tempinho que eu fui ali e tal, tem um monte de mensagem de gente chorando com a última frase que eu tava lá na rádio e falei, porque eu encerrei o programa falando isso. Eu falei, eu quero falar agora com pais e mães que estão ouvindo a gente. Porque a gente passou o programa todo hoje falando sobre celebridades que a gente admira e que significam, né, que tal. E a gente falou, enfim, tudo de Clodovil, Fred Mercury, tudo que você pode imaginar, Renato Russo, Cazuza, lembramos vários. E aí vem a galera lembrando do metal e o outro lembrando, sabe? Falamos vários. E aí eu falei, é muito bonito quando tá na TV. É muito bonito quando lançou uma música, é muito bonito quando escreveu um livro, é muito bonito, mas começa dentro de casa. Então, assim, ame o seu filho dentro de casa. Eu falei, às vezes o pai fala, mas eu não entendo. Mas você não precisa entender, você tem que amar, só amar, você não tem que entender. Muitas vezes teu filho também não vai te entender o que você tá fazendo. Mas você só vai amar. Você consegue só amar teu filho? Você é capaz que é o que você fez sua vida inteira. Você é capaz dessa grande coisa que é amar o seu filho? Então basta, porque se você ama, você não precisa entender. O que vem depois é... Sabe, às vezes é profissão, às vezes é... Né? Porque todo mundo na família é médico, meu filho resolveu que vai ser advogado. Isso já é um problema. Você precisa desamar teu filho por causa disso? Porque ele não seguiu o que você queria. Porque você não entende como ele não quer ser médico e vai ser advogado? Não, você vai continuar amando teu filho. Então só... E apoiar, no caso. Só ama.